Diga aí, galera do primeiro, tá bom? Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês possam estar aí assistindo a nossa aula. Queria parabenizar, né? Eu tô acompanhando justamente aí vocês e muita gente tem entrado, tem visto as aulas de geografia muito bem, primeiro ano. É o correto a se fazer. Espero que vocês possam estar agora, né, também acompanhando essa nossa segunda aula falando sobre os biomas, né? Na aula passada eu dei uma introdução, né? A gente falou um pouco sobre essa questão dos biomas, ecossistemas, né? E hoje, galera, como prometido lá no videozinho da aula passada, a gente vai falar, né, e a fundo, exemplificando mais ainda os tipos de biomas existentes, tá bom? Então, os biomas, eles vão se diferenciar justamente graças à sua fisionomia, né, estrutura e justamente os fatores ambientais, né, que estão voltados e relacionados ao clima, né, como por exemplo a temperatura, a quantidade de distribuição das chuvas, né, o solo e a altitude. Lembra que eu falei para vocês, né, na aula passada, que a altitude e a latitude são pontos essenciais nessa questão, né, do desenvolvimento dos biomas. Então, galera, o primeiro bioma que a gente vai falar é o tundra, né? O tundra ele fica situado entre 55 graus a 70 graus de latitude norte, tá bom? A vegetação dominante desses biomas é o mulgos e os liquenes, né? O solo é justamente coberto de neve na maior parte do ano, tá bom? E o seu limite norte é justamente a calota polar ao sul. O seu limite ao norte é a calota polar e ao sul são justamente as florestas de conífera, tá bom? Esse bioma você pode encontrar justamente na região do Canadá, né? Na Islândia e justamente também no litoral, galera, aí da Groenlândia, tá bom? Então, como vocês podem ver, a localização desse tipo de bioma, né? Aquelas vegetações que a maioria das vezes está coberta com a neve, né? Mas aí vai variando, tá bom? Galera, o segundo bioma que a gente vai falar é justamente a floresta temperada, tá bom? Abrange justamente o oeste e o centro da Europa, né? E o leste da Ásia, como nos países do Japão, Coreia, né? Uma boa parte da China. Ao leste está presente justamente nos Estados Unidos, tá bom? Então, suas árvores, né, perdem as folhas, né, no outono e no inverno, tá bom? O inverno é sempre rigoroso, muito rigoroso, né? A água chega até congelar nessa questão do solo, né? E a vegetação, galera, é justamente arboreada, tá bom? E variada, bem variada mesmo, assim. O solo dessa floresta é muito rico em nutrientes, tá bom? Então, como vocês podem ver, né, esse segundo bioma aí que está presente aí também, né, a famosa floresta temperada, né? Tem aquele período de congelamento, né? E o período aí de normal, né? O período normal da vegetação. Galera, o terceiro bioma é o bioma desértico, tá? Geralmente, né, quando se refere ao bioma desértico, a gente pensa logo em um clima quente, né? Grande variedade de temperatura, vocês já devem ter ouvido falar, né? De dia um calor insuportável e à noite um frio de matar, literalmente, né? Existe muito processo de erosão graças a essa questão eólica, né? Que o vento é muito intenso, tá bom? As terras geralmente são terras baixas, né? Sem planície, né? E muitas das vezes coberta de sal, tá bom? A vegetação é geralmente os cactos, né? Então, como vocês podem ver, mais uma classificação aí, né, de um bioma, e justamente esse bioma aí desértico, tá bom, galera? Galera, a gente também pode identificar o taiga, tá bom? Ou floresta boreal, né? É uma floresta de conífera, situa-se de 50 a 60 graus de latitude norte, tá bom? Na América do Norte e na Europa e na Ásia, tá bom? O clima é subártico, né, com duas estações, o inverno e o verão. E o solo é fino, né, pobre, muito pobre em nutrientes, né, e cobre-se geralmente de folhas que caem, né, que soltam aí da árvore, tornando essas folhas extremamente ácidas. Por isso aí o solo muito pobre
nessa questão de nutrientes. Depois a gente tem, galera, outro tipo de biomas, que é as pradarias, né, a floresta equatorial, né, que tem um clima geralmente quente e úmido, né, de alta pluviosidade, tá bom, né? Você tem uma vegetação muito densa, muito heterogênea, muito diferente, né? E você tem uma grande biodiversidade de vida nesse local, né? Nessas florestas geralmente equatorial, aí como são denominadas, beleza? Então existe muita característica da floresta equatorial aqui no país, tá bom? Aqui também existe muito essa questão das savanas, né? Aquelas mesmas savanas africanas é meio que comparado ao cerrado brasileiro, né? Você pode se classificar aí também como um bioma presente aqui no nosso país, tá bom? Galera, próxima aula a gente vai conhecer os biomas existentes aqui no Brasil, beleza? Então fiquem ligadinhos, falou primeiro ano, fui!